Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Vamos falar agora sobre o início dos cordatos. Vamos começar a falar sobre os cordatos. Essa aula, para quem foi meu aluno, quem é meu aluno agora em 2021, já foi dada ao vivo e agora eu vou mandar gravada para aqueles que não puderam assistir. Esses são os primeiros cordatos. E eu gosto de começar por essa foto para que o aluno observe que ele parece um porífero, que ele é um animal bem diferente do que a gente está acostumado a ver. A gente pensa em animal como cachorro, gato, procura cabeça, patas, e de repente vem um animal que é céssio, um animal que não tem aparência nem de ser vivo, que dirá de, de ser vivo, não, desculpa, nem de animal, que dirá de cordato, porque parece mais um porífero ou até um tipo de vegetal. Mas ele tem notocorda, ele tem tubo nervoso dorsal, ele tem fendas branquiais, ele tem cauda pós-anal, que faltou aí. Dentro do domínio Eucária, eu tenho o reino Animalia, e dentro do reino Animalia eu tenho um filo chamado Chordata. Dentro desse filo Chordata, eu tenho o filo, o subfilo, né? Urochordata, Cefalochordata e Craniata. O que a gente está acostumado a ver são os craniatas, que tem crânio e coluna vertebral. Então, os outros, para a gente, é meio que estranho. E ainda tem um outro grupo, aliás, um subgrupo dentro desses que a gente vai a classe Mixine, que é os peixes bruxas, que a gente também vai conhecer, que não tem coluna vertebral. Então, tem essa característica de diferença. As características de todos os cordatos são: eles são todos triblásticos, ou seja, possuem três tecidos, que eu já falei isso na outra aula: endoderme, ectoderme e mesoderme. Então, ele tem esses três tecidos, celomados, enterocelomados. Então, eu vou ter aí uma característica de possuir o celoma. Lembrando que quem não possui celoma, poríferos e quinidários, não, eles são... Porífero não tem tecido e quinidário é diblástico. Dentro dos triblásticos, que começa no plateuminto, eu tenho plateuminto como acelomado, nematóide como pseudocelomado e todos os outros como celomado. São deuterostomados como as estrelas do mar, como os equinodermos. Por quê? Porque o blastóporo, na sua origem embrionária, dá origem a quem? Lembrem-se sempre, quando você tem um indivíduo, a gente vai diferenciar, né? Dentro dos invertebrados, eu tenho apenas um que é deuterostomado, dentro dos vertebrados, dos invertebrados, que é os equinodermatas. E todos os outros são que a gente chama de são os cordatos, todos os outros. Então eu só tenho um para lembrar lá do deuterostômio. Vamos lembrar também o outro nome que pera, protostômios, né, ou protostomados. Então, deuterostômio, eu brinco com vocês sempre. Vocês lembrem que deuterostômio é Laísa e as estrelas. Então, é aquele que o blastóporo dá origem primeiro ao ânus e depois à boca. E o protostômio é aquele que dá origem primeiro à boca e o ânus tem outra origem.
Outra coisa aqui, metamerizados, porque temos metameria, divisão de cabeça, corpo e tronco, divisão do corpo. Lá nos anelídeos começa a metameria, porque eles têm, mas não é uma característica apomórfica. O que quer dizer isso? Não é uma característica que surge no indivíduo e aí fica em todos os outros. Eu perdi um pouco o foco aqui, tá vendo o celular? Eu já tirei aqui, já silenciei. Porque o celular estava tocando e eu estava tentando desligar, o bicho não desligava, me desobedecendo. Apresenta o endoesqueleto, então o esqueleto é por dentro do corpo. O crescimento desse indivíduo em um gráfico vai ser assim, ó, constante. Ai, não ficou constante, né? Peraí, deixa eu voltar aqui. O crescimento nesse indivíduo em um gráfico é constante. Em quem tem exoesqueleto, o crescimento é aquele por etapas, porque precisa de muda, né? Precisa perder aquele exoesqueleto externo. Sistema circulatório fechado com coração ventral. Então, todos têm um sistema circulatório em que o sangue corre por meio de veias. A origem do celoma, ela pode ser esquizocélica ou enterocélica. Isso não vem caindo muito, mas os cordatos são enterocélicos. Todos os cordatos apresentam durante o desenvolvimento embrionário o quê? Tubo nervoso dorsal, notocorda, fenda branquial e cauda pós-anal. Então, cuidado com isso. Laís, eu não tenho fenda branquial. Olha o nome desenvolvimento embrionário. Você tinha, virou pulmão. Eu não tenho notocorda. Você tinha notocorda e tubo nervoso dorsal. Deu origem à medula e à coluna. Eu não tenho cauda pós-anal. Você tinha e hoje tem só o resquício, que é o sacro. No final da sua coluna vertebral, que dá essa lombada aí, que você chama de bumbum. De bunda, sei lá como chamam. O tubo nervoso dorsal forma-se no início do desenvolvimento embrionário e origina o sistema nervoso, ou seja, a medula. Então tá aí um desenho mostrando a formação do tubo nervoso dorsal, do tubo neural, a partir do tubo nervoso dorsal. A notocorda é um bastão firme e flexível que se torna imediatamente abaixo do tubo nervoso, vai proteger, ó, sustenta o corpo do embrião e desaparece na maioria das espécies durante o desenvolvimento embrionário. A notocorda é o local, digamos assim, onde vai surgir a coluna vertebral. As fendas faringianas dão origem às fendas branquiais nos aquáticos e vai desaparecer no nosso desenvolvimento porque vai ser substituído pelo pulmão. Cauda. Ah, Laís, eu não sou cachorro, não tenho cauda, eu não sou macaco, não tenho cauda, mas como eu já disse, você tem a marca aí de onde foi a cauda, que é o sacro. Os subfilo urocordata são esses animais sésseis, vivem quando adultos sésseis, mas quando larva eles são móveis. Geralmente você encontra um tamanho bastante variável, de milímetros até 10 centímetros. A maioria é colonial, mas existem seres isolados. Colonial, lembrando que colônia, eles são fisicamente unidos, diferente de sociedade, que dividem o serviço, mas não são fisicamente unidos como as formigas. Qual a característica desses urocordatos? Eles têm uma túnica e, como eles são filtradores, eles têm esse sinfão bucal inalante e um sifão atrial exalante. Então a água passa. Quando adultos, eles não possuem tubo nervoso dorsal, perderam durante o desenvolvimento.
A notocorda é restrita à cauda das larvas, por isso que o nome vem de urocauda, porque ele perde essa notocorda durante o desenvolvimento. O sistema digestório é completo, tem boca e tem ânus. O ânus é aqui nessa região, olha aqui o embrionário, ó. Olha aqui, ó, a notocorda e o cordão nervoso, tá vendo? Que são formados durante o período embrionário. As fendas permanecem até a idade adulta. Olha a estrutura dele novamente, você vê aqui o sifão exalante, sifão inalante, por onde a água passa. É um indivíduo que tem coração, já dei aqui, que tem coração, que tem sistema reprodutor, que tem estômago, nada disso você viu nos poríferos, por isso que eu considero ele um animal vertebrado. Por isso e por todas as outras características. As trocas gasosas ocorrem pelas fendas branquiais, são animais com um sistema respiratório branquial, e vai removendo o gás carbônico da água, né? E as excreções são eliminadas pelas células. As fendas também têm um papel excretório. Já o sistema nervoso, ele tem um sistema nervoso que na idade larval ele se prolonga pela cauda, tá aqui o cordão nervoso, e na fase adulta existe um único gânglio, ó, que está próximo à faringe, um único gânglio nervoso. Então ele não tem um sistema nervoso tão definido, mas possui. A notocorda, aqui está mostrando o indivíduo, olha o indivíduo aqui na mão do rapaz, você tem uma ideia de um tamanho desses, claro, esse é um exemplar. Olha um outro exemplar aí que é muito bonito. E alguns exemplares apresentam-se, como eu disse, solitário em colônia. E nos recifes você encontra. Lembrando que os recifes são feitos de quinidários. São denominados também tunicatos. O subfilo cefalocordata. Então, como eu disse, além dos urocordatos, você tem também os cefalocordatas. Os cefalocordatas são famosos os anfioxos. Lembrando que quando você for estudar sistema nervoso, quando você for estudar desenvolvimento embrionário, você vai ouvir muito falar em anfioxos se você estudar isso na faculdade, porque eles são realmente muito estudados. Então, você vai encontrar comumente isso. Aqui é uma estrutura de um animal, do animal, eles geralmente ficam assim, semi-enterrados, com essa parte dos tentáculos voltada para fora. Tem boca, essa boca com tentáculos, tem ânus, tá vendo? Tem todo um desenvolvimento. Lembra a morfologia dos peixes, mas não tem cabeça. A musculatura metamerizada, ou seja, tem uma metameria, uma divisão, com forma de V, tá vendo? Esses aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, ó. A boca tem esses cílios fortes, esses tentáculos. A faringe é rica em muco. E o intestino recebe secreções enzimáticas do seco hepático. Então, ele tem fígado, ó. Hepático vem de fígado. Laís, é importante eu saber essas características todas que você está falando? Não. Eu estou apresentando a título de conhecimento geral, de você saber que existem esses dois subfilos, de você saber que existem características que são essenciais aos cordatos, mas que cabeça, coluna, é característica dos craniatas e não dos cordatos.
O sistema circulatório é fechado, os vasos sanguíneos fazem esse papel, porque não há coração de bombear, né? Os nossos também fazem um pouco desse papel, mas são extremamente ajudados pelo coração. Não há pigmento respiratório. Que é isso, Laísa? Na gente, o pigmento respiratório é a hemoglobina. Nele, o sangue é incolor. E trocas através das fendas branquiais. Os cordatos vão ser divididos nesses dois grupos, que são os vertebrados e os protocordatos. E os protocordatos, como eu disse, são os anfioxos e as ascídeas. Gravem, entendam bem isso aqui, porque isso é a base do que você vai precisar, provavelmente, para o Enem. É saber que cordato e vertebrado não são sinônimos. Eu tenho cordato, que se divide em vertebrados e protocordatos. Os protocordatos, eu tenho os cefalocordatos e os urocordatos. A diferença principal é que os urocordatos, eles só têm notocorda durante a fase larval e os cefalocordatos durante toda a vida. Aí a estrutura, mais uma vez, de um cefalocordato. Olha aí o anfioxo, que é um cefalocordato também. Vê que parece uma larvinha de peixe, né? Veja que você vê a metameria em V facilmente. São animais de sexo separado, com fecundação externa, também lembra os peixes isso. Passa por um estágio larval. Ó, e eles têm, na larva, aqui do urocordato, né? Essa é a larva do urocordato que ele está mostrando. E os cefalocordatos também possuem tubo nervoso, não tem sinfão, na vida adulta, aquele sinfão bem demarcado. Ele parece mais com um indivíduo que a gente conheça, que é o peixe. E aí, o subfilo craniata se divide nos gnostomados e agnostomados. A gente também chama de gnostomados e agnatas, ou somente agnatos. O que acontece? O que significa agnato? Agnato vem de sem mandíbula. São indivíduos que não possuem mandíbula. Esses indivíduos gnostomados possuem mandíbula. Quem são eles? Nós, que possuímos essa mandíbula que permite essa configuração muscular e óssea que me permite abrir e fechar a boca. Ô, gente, Laísa, quem não tem abre a boca faz o quê? Não come? Vou mostrar. Essa é a boca de um agnata. O agnata, nós temos alguns exemplares principais. Peixes, bruxas, lampreas e feiticeiras são os exemplos principais dos agnatas e vamos ver as diferenças deles. Esse é um peixe bruxa. Ele aqui parece um sanguessuga, mas não é. Ele suga, ele tem essa boca que eu mostrei e ele gruda no indivíduo e ele é chamado também de ectoparasita. Lembrando que ectoparasita é um parasita que parasita fora do corpo do indivíduo. Então, os peixes bruxas, eles não têm coluna vertebral e eles parasitam fora do corpo do indivíduo. Eles são primitivos, corpo cilíndrico e totalmente cartilaginoso. Eu tenho os peixes bruxas e as lampreas. Animais de pele lisa, sem nadadeiras, boca circular e brânquias laterais. As lampreas e feiticeiras, como eu disse, têm pele escorregadia sem escama, não possui mandíbula, possui de 6 a 10 fendas branquiais. As lampreas têm como suporte a notocorda, tem um crânio cartilaginoso e arcos, dentes córneos. Ele suga o sangue, secreta um anticoagulante, gruda ali na sua boca, igual uma sanguessuga mesmo,
gruda ali no corpo e ele se alimenta das vísceras dos animais. Os ovos ficam depositados no fundo da água, a fecundação é externa e os adultos morrem após a eliminação dos gametas. As feiticeiras são exclusivamente marinhas e se alimentam de peixes mortos. Está faltando alguma coisa aqui nesse slide. Tá aqui. Tava faltando esse slide para eu fechar, né? Para eu fechar, para vocês verem no geral. Então, aqui estão os vertebrados sem mandíbulas, dotado de crânio cartilaginoso, desprovido de coluna, que são os peixes bruxas que eu falei, e os vertebrados que também podem estar em água doce, também sem mandíbula, porém que tem esqueleto cartilaginoso, pode atingir também 1 metro de comprimento, os dois, né? E são chamados de lampreias. Esses geralmente são filtradores. Alguns são ectoparasitas de peixe. Todos dois, na verdade, têm os ectoparasitas. A diferença é que o peixe bruxa, ele não tem coluna. E aí vem os peixes que a gente conhece, né? Que são os peixes condrictes, que são os peixes cartilaginosos, e actinopterge, que são também chamados de peixes ósseos, a gente vai chamar de peixes ósseos. E tem ainda esses dois peixes aqui, que a gente não estuda muito, também não são cobrados. Esses são chamados fósseis vivos, que tem apenas algumas espécies, e esses vocês conhecem muito, que são a característica de ter pulmão, são os peixes pneumáticos. Nós temos alguns que são bastante conhecidos. Exemplo dele, nós temos o Lepidopsidae, que é da América do Sul e que vive na região da Amazônia. E agora a gente vai para uma outra aula que a gente vai falar de peixes em diante. Beijinhos.